Meu nome é Daniele, estou estudando pedagogia, né? E hoje a gente vai falar com o Dr. Heitor. Ele vai contar um pouco da formação dele, né? E depois a gente vai ao assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Daniele. Eu acho importante pontuar também que eu estou em processo de formação do doutorado, ainda não sou um doutor. Estou começando agora o primeiro ano do curso de doutorado aqui em Psicologia Social. Mas eu tenho experiência em trabalhar na parte corporativa. Então, trabalhei como psicólogo em empresas e aí fazia acolhimento, treinamento e desenvolvimento. E antes disso, antes de eu trabalhar nessa área, eu trabalhava como pesquisador dentro da parte de neuro. E aí eu pesquisava transtornos, parte de desenvolvimento das pessoas e um pouquinho também da parte das medicações e pacientes que foram tratados após o Covid-19 na época da pandemia. Então, se relaciona um pouquinho com essa parte de transtorno desintegrativo e tal, que é o que a gente vai estar conversando hoje. Certo. Interessante, doutor. Então, a gente vai falar um pouco da síndrome de Ehlers, né, doutor? O que causa essa doença e o que diferencia essa doença, esse transtorno, né, de outros transtornos. Assim, eu vi um pouco sobre que a criança ela tem um desenvolvimento normal, mas ela tem a perca de interesse em fazer as coisas. É como se fosse um regresso, né? Isso. Essa doença de Ehlers, ela é um transtorno, ela é conhecida como um transtorno desintegrativo da infância. Certo. E aí eu acho que é importante a gente primeiro pontuar o que caracteriza um transtorno, né? Uhum. Nem todo comportamento diferente, ele chega a ser um transtorno. O que define esse transtorno é quando esse comportamento ou essa condição, ela acaba prejudicando significativamente a vida da pessoa. E não é algo passageiro, são comportamentos que acabam se perdurando, permanecendo no cotidiano, na vida da pessoa, de uma forma que atrapalha na constituição dela, nas interações, nas trocas que ela tem. E aí, então, um transtorno, geralmente vai envolver sintomas persistentes e significativos, eles não são passageiros, eles permanecem. O comprometimento, então, funcional da pessoa, numa parte social, ocupacional, ela vai ter, às vezes, dificuldade ali de se comunicar, de verbalizar, ou de fazer contato visual, ou de se expressar, e isso aí vai estar entrando dentro do contexto de transtorno. Assim como também um sofrimento subjetivo, então a pessoa ela vai sentir que algo está errado e que outras pessoas percebem isso. Então esse sofrimento subjetivo que a gente fala é como se fosse mesmo um sentimento de ansiedade, assim, que acaba tomando conta da pessoa. Ela sabe que tem algo que está errado, não consegue explicar, mas ela percebe que a outra pessoa está percebendo essa questão, assim, sabe, de Sim. comportamento dela. Então causa esse sofrimento subjetivo. E é basicamente isso. Então, assim, o que vai diferenciar o transtorno desintegrativo da infância, né, que a gente vai chamar de TDI, aos outros transtornos, é justamente esse período de desenvolvimento aparentemente normal. Então, normalmente a criança tem um período de desenvolvimento, uma curva normal, como todas as crianças que a gente está acostumada, no processo de aprender a falar, de linguagem, de conseguir controlar a ida ao banheiro, quando ela quer fazer xixi ou não, conseguir verbalizar isso, e ela vai crescendo, desenvolvendo a fala. Só que depois de um período, no transtorno desintegrativo da infância, o TDI, é marcado por uma regressão bem forte. Então, essas áreas fundamentais, como a linguagem, habilidades sociais, esse controle, né, de ir usar o banheiro, tal, de segurar, às vezes, a vontade de fazer xixi ou fazer cocô, coordenação motora e comportamento, ele acaba regredindo de uma maneira muito abrupta, diferente do transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, é o que vai estar diferenciando o TDI dos demais transtornos, né? Entendi. Tem algum fator genético envolvido, assim, pra desenvolver? Tipo, alguma causa, assim? Porque eu vi que a criança, ela tem um desenvolvimento normal, mas... E perde o interesse em fazer as coisas, brincar, uma coisa simples, sabe? Brincar, comunicação, como o senhor falou. Mas tem algum fator envolvido nisso, será?
Então, as causas, elas ainda não são totalmente compreendidas, mas tem algumas hipóteses que está sendo estudado atualmente entre os cientistas e pesquisadores, e aí eles vão estar envolvendo alguns fatores neurológicos, então eles suspeitam, né, de que as pessoas que acabam desenvolvendo TDI pode ser alguma lesão cerebral, que pode ter acontecido algum distúrbio metabólico ali, do metabolismo da criança, que pode acabar fazendo com que gere algum tipo de transtorno neurológico nessa pessoa e fazendo com que ela tenha essa regressão nesses aspectos de linguagem, comportamento e tal. Algumas pessoas suspeitam também de fatores genéticos, então há a possibilidade de ter uma predisposição genética para que ela venha a desenvolver o TDI. E existem também fatores ambientais e imunológicos que estão sendo explorados, embora não tenha evidência nenhuma, mas provavelmente o que as pessoas apontam hoje se trata de um transtorno que ele pode ser causado por, eles chamam de causas multifatoriais, né? Então pode ter uma interação entre a parte biológica da pessoa, tanto o ambiente que pode influenciar, como a parte genética também. Então por isso que eles falam que isso pode ser multifatorial, envolvendo várias áreas, assim, gerando esse transtorno, assim. Entendi, doutor. Assim, mas no caso, por exemplo, o papel do tratamento, assim, existe alguma forma de manejar a doença e por exemplo, também perceber precocemente para poder amenizar? Eu vi que não tem cura, né? Os sinais mais importantes, eles vão aparecer após um período de desenvolvimento típico da criança. Então, a criança, ela teve um período de desenvolvimento, ela desenvolveu ali a linguagem, por exemplo, uma criança com uns 3 aninhos, ela já está comunicando ali algumas coisas que ela quer, que ela deseja e tal. Sim. E aí você percebe que tem um desenvolvimento típico ali. E aí, após esse desenvolvimento típico, pode ser que a criança venha apresentar essa regressão que a gente fala nessas áreas de perda de linguagem. Então a criança, ela vai reduzir drasticamente a fala. Então muitas vezes, às vezes é uma criança que tem ali uma fala normal, assim, a gente percebe que é uma criança que está verbalizando e tal, mas de repente essa criança começa a ficar muito silenciosa, passa a não verbalizar mais. Ela passa a perder habilidades sociais, então ela diminui o contato visual, começa a se isolar, ela tem falta de interesse por interações com outras pessoas, ela perde muito o controle dessa parte de conseguir de sair das fraldas, né? Às vezes a criança, ela saiu da fralda, mas depois ela volta a fazer muito xixi na roupa, cocô na roupa e não consegue mais controlar isso. Também comportamentos motores são estranhos, muitas vezes ela pode estar fazendo movimentos repetitivos e tal, sem coordenação, e diminuir, tipo, brincadeira, sabe? Ela já não passa a perder o interesse por isso. E a identificação precoce, ela vai depender dessa observação atenta dos pais. E cuidadores e profissionais que vão estar envolvidos aí na relação com essa criança. Então, nesse contato dentro da escola, é muito importante que as pessoas que se relacionam com a criança tenham essa visão atenta e sensível sobre o desenvolvimento das crianças. E aí, eu acho que a rotina ajuda a ter essa sensibilidade. Então, conforme você vai conhecendo as crianças, tendo um contato mais próximo com elas, você vai percebendo como cada uma delas como cada uma delas tem uma personalidade. E de repente você percebe que essa criança está mudando, então é importante ter esse contato com os pais. Da mesma forma, ter esse canal aberto com os pais para informar a escola caso o filho venha apresentando comportamentos diferentes dentro da família, dentro de casa, para que os profissionais também estejam atentos dentro do ambiente escolar com as demais crianças, sabe? Então, acho que essa identificação vai ocorrer por essas vias. Entendi, doutor. Eu vi uns vídeos falando sobre, né, o transtorno, e alguns pais não aceitam, porque a criança, ela tem um desenvolvimento normal até uma faixa etária, e depois tem esses comportamentos, né, regride. Então os pais não aceitam e acham que pode ser uma fase, não sei, não entende também do assunto, então não leva pro tratamento, né? Não entende muito bem do assunto. Cortou um pouquinho no final do que você falou, mas acontece muito essa questão da aceitabilidade, né? E assim, isso vai atravessar várias questões, muitas vezes questões de gerações, né? Alguns pais ainda não sabem muito bem como lidar com transtornos, com pessoas com deficiência, e para eles pode ser uma questão, sim, de aceitação,
de não saber como lidar com isso, e isso vai gerar muita frustração, muita ansiedade, irritabilidade, não só na criança, quanto nos pais também, né, nos responsáveis pela criança. E isso vai dificultar também o trabalho dos pedagogos e de outras pessoas que estejam inseridas nesse contexto junto com a criança. Por isso que a gente fala que é sempre importante ter um acompanhamento transdisciplinar, né? No caso específico, acho que a gente vai talvez até pontuar aqui mais pra frente, mas no caso específico de uma criança que tenha TDI, ela precisa ter um acompanhamento com neuro, com psiquiatra, se for necessário, tomar medicação para ajudar ela em redução de sintomas, para que ela se sinta melhor e consiga ter um desenvolvimento saudável, acompanhado também de psicólogos realizando terapia, a mesma coisa com os pais, porque vai envolver questões pessoais, né, de subjetividade, de constituição do sujeito, de relação familiar e tal. Então é importante que haja esse acompanhamento para que eles consigam entender as condições na qual eles se encontram e a criança na qual as pessoas são responsáveis, né? Entendi. Mas tem algum sinal assim específico? É mais ou menos a perda mesmo, né? Da habilidade, como você explicou, né? A perda da habilidade, volta a fazer coisas que não fazia, né? Isso, que acaba afetando também o desenvolvimento, né, emocional, né? A regressão dessas habilidades, ela pode impactar muito no desenvolvimento emocional da criança. Então, a criança ela vai se afastar de vínculos interpessoais, isso vai gerar nela frustração, irritabilidade, então ela não vai conseguir se expressar de uma forma que as pessoas entendam ela, e ela também não vai conseguir muito bem entender o ambiente, as coisas que estão acontecendo, porque na cabeça dela não vai estar fazendo sentido algumas interações e como as interações vão estar acontecendo. Então isso vai gerar uma perda, assim, às vezes também de autoestima, de vínculo afetivo, que são as coisas que nos constituem enquanto sujeitos, né? A gente se constitui enquanto sujeito a partir dos vínculos que a gente cria, das trocas que a gente tem. E a partir do momento que o transtorno ele acaba impactando de uma forma negativa nesses vínculos, nessas trocas, a gente perde um pouco a nossa autonomia, a gente perde a nossa autoestima. Então, por isso que afeta também a dinâmica familiar, pode comprometer a forma como os pais vão aceitar isso. Sim. E por isso é importante ter esse acompanhamento transdisciplinar, né, entre várias áreas, para que possa ajudar a criança a ter um desenvolvimento saudável e a família também a compreender a questão e como tratar isso da melhor forma, para que a criança consiga se desenvolver e os pais também, né, tem um núcleo familiar legal, assim. É verdade. É a base, né? Uhum. Com certeza, porque se a criança ela tem um desenvolvimento normal e do nada acontece isso, não vai ser normal e às vezes a gente entende, né, os pais não aceitarem. São vários transtornos que tem hoje que muitas pessoas não entendem, né? Só quem é da área mesmo, profissional, pode auxiliar. Porque não tem como, tem que buscar ajuda, né? Tem. É muito importante buscar essa ajuda e ter esse olhar atento, né? Por isso que a gente fala que é importante ter o trabalho em conjunto dos pais, essa comunicação entre os pais e a escola e os espaços que a criança se relaciona. Faz toda a diferença. Faz, com certeza. Doutora, é isso. É basicamente isso mesmo a nossa pergunta. Você quer falar alguma coisa? Qualquer coisa a gente corta? Não, tá tranquilo. Queria agradecer aí você terem a confiança, ter me chamado para poder trocar essa ideia. Eu que agradeço. Gosto bastante de ter essas trocas e precisando, estamos aí. Espero que ajude no seu trabalho, tá bom? Ajude o pessoal. E tamo juntos. Obrigada, doutor, viu? Vamos ficar por aqui então, tá? Essa foi a nossa conversa sobre o transtorno de Ehler. Obrigada, doutor, tá? Até a próxima, tá? Muito obrigada. E até mais, gente. Essa foi a nossa conversa. Obrigada.